Oi, gente, voltei. E aí, tudo bem com vocês? Bom, agora eu vou finalizar a gravação dessa aula, que seria a aula 3, né? A gente já falou do sistema muscular e agora eu vou explicar o sistema tegumentar. Né? O sistema tegumentar ele é bem simples, bem tranquilinho. Eu acredito que vocês não terão muita dificuldade nesse sistema. Então, vou colocar aqui agora para fazer a apresentação. Ok. Sistema tegumentar, então, nada mais é do que a nossa pele, né? A pele, ela é o maior órgão do corpo humano, né? Ela é constituída aí por uma porção epitelial, uma porção conjuntiva, né? Lembra aí dos 4 tecidos que a gente viu na aula 1, né? A gente tinha tecido epitelial, tecido conjuntivo, que mais? Nervoso, muscular, né? Então faz parte aí daqueles 4 tipos de tecidos. A nossa pele ela atinge mais ou menos 16% do peso do nosso corpo, né, em média de 4,5 kg a 5 quilos, né? E nós temos também os anexos da pele, né? Que são os nossos pelos, as nossas glândulas, né? Sebáceas, sudoríparas, ceruminosas e também as nossas unhas. Né? Então, aqui nessa imagem a gente vê uma dissecação, né? Em que foi dissecada toda a pele desse indivíduo. Então, é uma imagem muito linda, muito artística, em que a gente consegue observar toda a extensão da pele em relação ao nosso corpo. Né? Bom, nossa pele tem funções gerais, né? Se alguém perguntar para vocês qual a função da nossa pele, de cara vocês podem falar proteção, tá? Então, proteção contra trauma físico, trauma químico, né? Uma pancada, cai algum tipo de ácido, alguma coisa na nossa pele, ela tenta o quê? Absorver esse trauma para que não afete estruturas mais internas, né? Resistir às forças de tensão, né? Proteção contra a entrada de substâncias tóxicas, contra os efeitos que são ruins, né, os efeitos nocivos dos raios ultravioletas, né, os raios solares, a prevenção, né, da desidratação e da perda de eletrólitos, ou seja, os sais minerais que estão percorrendo aí o nosso corpo, e também a sensibilidade cutânea, né, o tato, né, que é você sentir, né, o calor, então você sente uma superfície quente, você sente uma superfície fria, a dor, né, então tudo isso faz parte da sensibilidade cutânea. Então, quando a gente fala de pele, principalmente proteção, e a gente também faz a termorregulação, né? Lembra que a gente comentou na aula 1, na aula de sistema muscular, a gente falou sobre a homeostase na aula 1, né, que seria o equilíbrio do nosso corpo em resolver por ele próprio os problemas que vão acontecendo, sem que a gente precise pensar para resolver isso, né? E no sistema muscular a gente viu que com a atividade contínua de contração dos nossos músculos, a gente acaba promovendo a perda de suor para tentar diminuir a temperatura interna do nosso corpo, né? Isso tudo é um processo de termorregulação. E por onde que esse calor passa, né? Então, de dentro, né, com a ação da contração muscular, a gente elimina suor e esse suor passa por entre os poros da nossa pele, né? Então, a gente pode aí generalizar e falar que a nossa pele é responsável por nos fazer a proteção, né, do nosso organismo e também a termorregulação. Bom, nossa pele, ela é composta principalmente por 2 camadas, né? E uma outra aí que vem mais por baixo, digamos assim. Então, a gente tem a epiderme, né? Que é a parte mais superficial, mais fina, composta aí de tecido epitelial. Nós temos a derme, que seria a do meio, né? A mais interna,
desculpa, mais interna não, a camada do meio, né, profunda, espessa, composta principalmente de tecido conjuntivo, né, e a hipoderme, que, segundo vários anatomistas aí que a gente lê, ela não pode ser considerada pele de fato, né, ela é sim uma camada de gordura, né, então ela pode ser chamada de tela subcutânea, onde tem um depósito de gordura, onde vai conter vários vasos sanguíneos que vão irrigar a nossa pele, né? E então ela não é considerada exatamente como pele. Mas, para facilitar a compreensão e a memorização, a gente pode falar epiderme, derme e hipoderme, quando a gente for falar sobre esses compostos aí do sistema tegumentar. Tudo bem? Então, aqui nessa imagem mais superficial, a gente vê a derme, né? Essa parte aqui do meio, bem profunda, tá vendo que ela é bem longa, né? Bem espessa. A gente tem a derme, e na derme contém várias coisas dentro dela, né? Que daqui a pouquinho a gente vai falar. E mais embaixo, a hipoderme. Então, ela é amareladinha, né? Porque ela é um depósito de gordura. São os famosos adipócitos, células de gordura, tecido adiposo, né? E os grandes vasos, né? As artérias e veias que vão irrigar toda a nossa pele, tá? Nossa pele, ela é altamente vascularizada. Vocês podem perceber que qualquer cortinho no nosso dedo, a gente pode sangrar pra caramba, né? Então, isso é porque é uma característica de que a nossa pele ela é altamente vascularizada. Aqui uma imagem real que eu peguei para vocês do meu livro, né? Em que a gente consegue ver a camada mais superficial, né? A epiderme, a camada do meio, né? Que seria a camada profunda, uma camada espessa, que é a derme. Embaixo, a hipoderme, né? Então, tá vendo que parece que ela é cheia de uns borbulhadinhos, né? Isso nada mais é do que gordura, propriamente dita. Embaixo da hipoderme, a gente vê uma camada de fáscia muscular, né? Lembra que a fáscia muscular, ela protege ali um agrupamento de músculos, né? Então, essa fáscia tá aqui para isso. Ela tá agrupando, né, um conjunto de músculos. Então, logo abaixo da fáscia, a gente já encontra um músculo estriado esquelético. Tudo bem? Então, epiderme, derme, hipoderme, fáscia muscular, protegendo um conjunto de músculos, e o músculo propriamente dito. Nossa epiderme, ela também apresenta algumas funções à parte, né? Então, ela também ajuda aí na regulação da temperatura corporal, ela também é considerada um reservatório para o sangue, né? Então, como a gente já comentou, a nossa pele é extremamente vascularizada, ela protege o corpo contra o ambiente externo, ela detecta sensações cutâneas, né, como a gente já comentou, o tato, o calor, a dor, pressão, né, então tudo a gente consegue detectar pela nossa pele. Ela faz a excreção e absorção de substâncias, então um exemplo claro que a gente pode falar é a excreção do suor, por exemplo, e absorção de um creme que você passa para hidratar, né, alguma coisa do tipo. Então, ela faz essa excreção e absorção de substâncias. E é na epiderme também que a gente faz aí a síntese de vitamina D, né? Então, aquela vitamina do sol, né, que os dermatologistas sempre falam para a gente ficar 20 minutinhos no sol para estimular a síntese de vitamina D, ocorre basicamente aí nessa região. A nossa epiderme, ela é composta por 4 células principais. Isso eu vou querer que vocês gravem, que vocês anotem, que vocês desenhem. Porque, como é uma matéria muito fácil, a gente precisa se apegar em alguns detalhes que fica mais legal o entendimento, né? Então, a nossa epiderme, que é a nossa camada mais superficial, ela apresenta 4 células principais, tá? Então, a primeira delas são os chamados queratinócitos, né? Então, toda vez que vocês verem citos, significa célula, né? Então, queratinócitos são células de queratina, que eles vão fazer o quê? Vão produzir queratina. E como a gente já comentou na aula teórica,
tudo que tem relação com queratina significa que oferece ali proteção. Então, a queratina protege a nossa pele, tá? A gente também tem a presença de melanócitos. Olha ali os citos de novo. Então, são células de melanina, né? Que vão produzir o quê? A própria melanina. A melanina é quem dá a pigmentação da nossa pele, tá? Então, ela também é de extrema importância. Tanto é que vocês já devem ter ouvido falar de um câncer chamado de melanoma, né? Que é um dos cânceres de pele mais agressivos que a gente encontra aí na literatura. Então, seria uma proliferação muito exacerbada, né, muito exagerada, dessas células de melanina que pode aí, que nada mais é do que um câncer, né? Então, seria bem relacionado a essas células, tá bom? Mas o que vocês precisam lembrar é que os melanócitos são células de melanina que produzem a pigmentação da nossa pele. Nós temos também células chamadas de células de Merkel, né, que estão responsáveis aí pela sensibilidade tátil da nossa pele. Então, lembra que eu comentei que a gente consegue sentir, né, as sensações cutâneas? Então, o tato, a pressão, né, a dor, o calor, a gente consegue sentir pela nossa pele. Isso acontece graças a essas células, né, a esses receptores que a gente vai estar vendo. E nós temos células também chamadas de células de Langerhans, né? Que elas atuam basicamente aí junto com o nosso sistema imune, né? Contra micróbios que tentam invadir a nossa pele. Então, são células aí também de combate, células de proteção. Então, aqui um desenho só para esquematizar para vocês, né? Como seria essa nossa epiderme. Então, a gente tem aqui em rosa uma grande quantidade de quem? Queratinócitos. E os queratinócitos produzem queratina, que vão gerar proteção para a nossa pele, né? Aqui do lado, a gente vê os melanócitos, né? Então, tá vendo que eles são bem grandes, e deles saem esses pigmentinhos, essas bolinhas que vocês estão vendo. Essas bolinhas são o que vão dar a pigmentação, né, da nossa pele. Aqui em cima, a gente tem as células de Langerhans, né, que estão aí para atuar junto com o sistema imune, impedindo a invasão de micróbios por dentro da nossa pele. E em contato com um neurônio, tá vendo que aqui a gente tem um neurônio, nós temos as células de Merkel, né, que vão detectar aí através do tato, da pressão, a enviar essa informação para o nosso sistema nervoso central, tá bom? A gente vai falar mais de sensibilidade cutânea lá nas aulas de sistema nervoso, mas agora eu preciso que vocês consigam lembrar que as células de Merkel são as células responsáveis aí por essa sensibilidade tátil. Tudo bem? Vou tomar um cafezinho aqui. Só para dar uma animada. Um exemplo aí de uma alteração na pigmentação da nossa pele seria o vitiligo, né? Uma das pessoas mais famosas aí que tinha um vitiligo era o cantor Michael Jackson, né? E esse vitiligo, nessas lesões, elas se formam devido à diminuição ou ausência de melanócitos. Então, aqui nesse esqueminha que a gente colocou para vocês, desse lado aqui, a gente tem a presença dos melanócitos, olha aqui as bolinhas referentes à pigmentação da pele, e desse lado aqui, uma região com ausência desses melanócitos, né? Então, aí o que pode dar essa diferença, esse contraste de cor na pele da pessoa, tá bom? Outra curiosidade que eu acho legal a gente estar falando é que o que é a impressão digital, né? A gente vê aí nos seriados, né, nos CSIs, pessoal colhendo a digital, e que é muito usado aí nas ciências relacionadas à necrópsia. O que forma essa impressão digital, né? A nossa impressão digital, ela é formada pelas papilas dérmicas. Elas formam como se fossem ondulações
no nosso dedo, né? Então, vocês podem reparar aí que a pontinha do nosso dedo, ela é áspera, né? Ela tem uma regiãozinha assim áspera. Isso é por causa dessas ondulações, ondinhas e depressões, né? Ondas e depressões que vão formando, né? Essas impressões nos nossos dedos, né? E essas estruturas que formam essas ondulações são chamadas de papilas, né? De papilas dérmicas, né? E essas ondas, elas penetram na nossa epiderme. Então, veja bem, aqui a gente tem a região da derme, altamente vascularizada, né? Como a gente já comentou, e aqui em cima a gente tem a epiderme. Então, ó, essas circunvoluções, essas ondas, elas acabam empurrando essa região da epiderme para cima, para baixo, para cima e para baixo, que é o que vai dando, né, essas ondulações que a gente vê nas impressões digitais. E aí, por isso que o nome do exame das impressões digitais é chamado de papiloscopia, por causa das papilas dérmicas, tá bom? Então, é um assunto aí bem legal que vale a pena a gente dar uma estudada, principalmente para quem vai prestar concurso relacionado à perícia. Isso cai bastante, tá bom? Ó, continuando, então, a segunda parte, então, da nossa pele, digamos assim, é a derme, né? A derme, ela tem função de ser elástica e resistente, né? Então, dá essa característica de elasticidade e resistência para a nossa pele. Possui inúmeros corpúsculos, né, sensoriais e táteis e terminações nervosas, né? Então, a gente encontra os receptores que vão detectar o tato, o calor, né? Quando eu digo calor, a gente pode pensar na temperatura quente ou na temperatura fria, né? Então, se eu coloco um isqueiro, eu vou sentir que tem alguma coisa aqui que está esquentando. Se eu colocar um gelo, eu vou sentir, né, que a minha pele está ficando gelada. A dor, né? Se a gente toma um beliscão, a gente sente a pressão. Então, tudo isso é detectado por esses receptores, por esses corpúsculos sensoriais e táteis que a gente tem aqui na região da derme. E ela também ela é ricamente vascularizada, né, como a gente já vem falando, responsável aí por nutrir a nossa epiderme. Então, esses vasos sanguíneos, eles vão se ramificando, né, até chegar aqui na região da epiderme, tá bom? Então, aqui só uma imagem ilustrativa para vocês observarem nessa região aqui da derme. A gente tem uma terminação nervosa responsável pelo frio, uma terminação nervosa responsável pelo calor, uma terminação nervosa responsável pela pressão, né? Lembra lá do beliscão? A gente tem a presença das glândulas sebáceas, que daqui a pouquinho a gente vai falar dela. Olha aqui o músculo eretor do pelo, né? Quando a gente fica com frio e arrepia, é esse musculinho pequenininho aqui, que a gente nem imagina que existe, né? É ele que está fazendo a contração muscular. Olha que loucura, né? Então, é tudo nessa região da derme. Além de que esses pontinhos vermelhos e azuis, né? Vermelho e azul, representa artérias e veias sanguíneas, né? Então, a gente sabe que é uma região altamente vascularizada. Ok? Por fim, a hipoderme. Como a gente já falou, ela não é necessariamente pele, mas a gente estuda junto para a gente sempre lembrar das camadas, né? A hipoderme, então, ela vai unir a derme com os órgãos subsequentes que vão vir daqui para baixo, né? E é um local de acúmulo de gordura. Então, a gente consegue ver esses pontinhos brancos na imagem aqui, estão representando a gordura, tá vendo? Várias bolinhas branquinhas representam gordura. Tudo bem? Então, aqui eu até coloquei, né, para a gente ver na aula, a diferença aqui da gordura subcutânea da gordura visceral ou gordura intraabdominal, né? Então, ó, a gente tem aqui, imaginem que vocês estão conseguindo ver epiderme, derme, gordura subcutânea, né? A gordura visceral é essa que está dentro aqui dessa região, dentro da cavidade abdominal. Lembra qual camada que protege essa cavidade abdominal, que seria o peritônio, né? Então, a gordura subcutânea, ela está acima
dessa região peritoneal, tá? Então, aqui a gente vai encontrar os músculos da parede abdominal, né? Então, lembra naquela imagem que eu coloquei para vocês, mostrando a epiderme, derme, hipoderme, fáscia e músculo? Então, os músculos da parede abdominal vão estar aqui, ó, entre o peritônio, né, e essa região da gordura subcutânea, tá? Só para vocês verem aí que é ela que pode causar principalmente esse aumento, principalmente nessa região do abdômen, né, esse aumento de gordura nessa região do abdômen, o que é bem prejudicial à saúde, né? Agora a gente vai entrar nos anexos da pele. São as estruturas que estão aí auxiliando a nossa pele. Então, a gente tem, primeiramente, o pelo, né, que a gente tem aí na maior parte do nosso corpo. Então, o nosso cabelo, né, ajuda a proteger aí o nosso couro cabeludo, principalmente contra os raios solares. As nossas sobrancelhas, os nossos cílios protegem os nossos olhos contra a entrada de substâncias, de partículas estranhas. O pelo na nossa narina, né, os pelos no nosso ouvido. Então, estão tudo aí para proteger contra a entrada dessas partículas, substâncias estranhas, né? O pelo da narina, ele tem uma função bem bacana, que é de aprisionar essa sujeira, né? Purificando o nosso ar para ele entrar limpinho nos nossos pulmões, né? A gente vai ver com mais detalhes lá em sistema respiratório, mas isso é bem bacana, é uma função bem bacana dos pelos do nosso nariz, né? E sempre tem alguém que vai lá e tira esses pelos, né? Mas enfim, não é legal tirar. Em relação, então, às glândulas, né? A primeira delas é a glândula sebácea, né? Que ela está aqui em íntimo contato com o folículo piloso, ou seja, com a raiz do nosso pelo, né? Elas vão secretar sebo, né, que é uma mistura aí de gordura, né, de triglicerídeo, colesterol, algumas proteínas, alguns sais, que vão lubrificar o nosso pelo, né? Então, essas glândulas, elas ajudam a evitar uma evaporação exagerada, ou, por exemplo, uma eliminação de suor exagerada, e também evitar que a nossa pele fique ressecada, né? Porém, aí em épocas de frio, como a gente está agora, a gente consegue perceber que a nossa pele ela fica um pouquinho mais ressecada. Então, a gente passa o que em cima? Um creminho. Esse creminho é sempre mais gordurosinho, digamos assim, para tentar reidratar a nossa pele, né? Então, essas glândulas, elas estão aí para ajudar a evitar o ressecamento da nossa pele. Depois a gente vai para as glândulas sudoríparas, né? A gente tem de 3 a 4 milhões dessas células no nosso corpo, dessas glândulas no nosso corpo, e o próprio nome já diz, né? Elas liberam suor, né? Através dos folículos pilosos, né? Então, elas podem estar relacionadas aqui com o folículo piloso, ou então ligadas diretamente aos poros, né? Esses pequenos buraquinhos que a gente consegue ver na superfície da nossa pele. E é através desses buraquinhos que a gente libera suor, né? Lembra sistema muscular? Por que a gente libera o suor? Né? Então, uma ampla atividade muscular, a gente aumenta a temperatura interna do nosso corpo e a gente precisa eliminar esse calor. Então, é essa glândula responsável por fazer, digamos que, entre aspas, aí, o resfriamento do nosso corpo, né? A regulação da temperatura corporal, principalmente quando a gente está fazendo alguma atividade física de uma forma mais intensa. Tudo bem? Depois nós vimos as glândulas ceruminosas, que são glândulas sudoríparas modificadas, né? Então, elas produzem uma secreção lubrificante, né, semelhante a uma cera, né? Então, as partes secretoras, né, das glândulas ceruminosas, elas ficam situadas lá na tela subcutânea. Então, lembra que a tela subcutânea é aquela terceira camada formada ali por gordura, principalmente? Então, elas vão produzir um material amarelado chamado de cerume, né, que vai fornecer uma barreira aí viscosa que impede a entrada de corpos estranhos, insetos, bactérias e fungos para dentro aí da nossa pele, né, para dentro da nossa célula.
Então, exemplos aí de glândulas ceruminosas a gente tem na orelha, né? Nessa entradinha da orelha, por exemplo, a gente produz o cerúmen, né? Aqui está a glândula ceruminosa, a gente produz o cerúmen, juntamente a gente tem aqui os pelos, né? Tudo isso para fazer a proteção desse canal auditivo, né? Muitas pessoas têm a incrível mania de querer tirar essa cera, esse cerume, com um cotonete. Isso não é indicado. Então, aqui eu peguei uma campanha dessa empresa, né, dessa associação, não sei exatamente o que eles fazem, mas eles estão falando, ó, os nossos ouvidos, eles expulsam naturalmente o cerume produzido de dentro para fora. Portanto, não há necessidade da gente ficar limpando de forma habitual o nosso canal auditivo, né? O uso inadequado dessas hastes flexíveis, né, o famoso cotonete, representa aí risco à integridade da nossa membrana timpânica. Porque tem gente que não consegue limpar, né, só essa partezinha de fora do ouvido. Ele precisa ir lá e enfiar o cotonete no dentro do canal auditivo. Algumas pessoas conseguem romper a membrana do tímpano, e isso é bem perigoso, né? A pessoa pode levar a surdez, né, dependendo do caso. Então, ó, algumas pessoas acabam empurrando ainda mais esse cerume para dentro do canal auditivo, ficando sem ouvir praticamente, né? A pessoa tampa esse canal auditivo. Então, o ideal, meu povo, é que a gente não faça essa limpeza. Não somos profissionais para poder fazer essa limpeza. Então, se você está se sentindo incomodado com um acúmulo muito grande de cerume, procura um médico. Não tenta fazer a limpeza sozinha, que você pode piorar o quadro, tá bom? Por fim, nós vimos aí as unhas como anexos da pele também. As nossas unhas, elas são placas de células queratinizadas, né? Então, essa partezinha dura da unha, que a gente consegue bater, ouvir um barulhinho, né? Nada mais é do que placa de queratina. Lembra que eu falei para vocês? Sempre que ouvirem a palavra queratina, tem a ver com o quê? Proteção, né? A gente tem essa placa de queratina aí na ponta dos nossos dedos para proteger principalmente os capilares sanguíneos que estão aqui embaixo. Quando vocês apertam a pontinha do dedo, né? Apertem aí durante a videoaula. Quando vocês apertam a pontinha do dedo, o nosso dedo fica vermelhinho na hora, né? Por quê? Porque a gente tem muito capilar sanguíneo aqui. Se a gente não tivesse essa placa queratinizada em cima, qualquer pancadinha que a gente levasse no dedo, isso ia sangrar numa proporção que vocês não têm noção, né? Então, a gente ia machucar muito mais fácil os capilares do nosso dedo do que a gente já machuca normalmente com a placa queratinizada em cima, né? Então, ela faz uma cobertura sólida e clara, né? Então, a gente consegue ver que fica vermelhinho quando a gente aperta, né? Então, a gente consegue observar se tem alguma alteração. Por exemplo, quando fica muito frio, tem gente que fica com a unha roxa. Por quê? Porque tá faltando ali um pouquinho de sangue para irrigar essas estruturas, né? A gente tem a chamada cianose, né? Termos que a gente vai vendo aí conforme o curso for passando. Mas a unha, ela tem esse principal conceito de proteção, tá? Então, a gente já vai ver aqui a anatomia da unha, porque, claro, também temos aí vários componentes na nossa unha, mas, primeiramente, vamos falar da função, né? Então, a gente já falou de proteção, né, contra traumas, principalmente nas extremidades dos dedos, né, protegendo nossos capilares, mas as nossas unhas também ajudam a gente a segurar, a manipular, né, pequenos objetos, a coçar partes do corpo. Então, ela tem aí basicamente essas funções. Só para a gente relembrar, então, né, nós temos aqui uma unha livre, ou também chamada de margem livre, que é essa unha que vai crescendo, né? A unha propriamente dita, que é aquela placa de queratina, o sulco lateral, né, que é um local aí que existe muito acúmulo de sujeira nesse sulco, né? Nós temos a lúnula, que é a parte visível da raiz da nossa unha, né? Que se machucada, ela pode comprometer o crescimento, né, da nossa unha no geral,
Essa região aqui de baixo, ó, chamada de eponíqueo, nada mais é do que a nossa cutícula, né? E ela serve principalmente aí de proteção, principalmente contra bactérias, né? Então, e o sulco proximal, que também é uma demarcação anatômica aqui, para a gente ver bem próximo à raiz da unha. Por que que todo mundo fala para a gente não ficar colocando a mão na boca, né? Principalmente agora em época de pandemia. Como eu falei para vocês, essa região aqui do sulco lateral é um local onde a gente acumula muita sujeira. E sem a cutícula para proteger, acumula muito mais. Então a gente vai lá, escreve num caderno, vai pegar documento, mexe com dinheiro e depois põe a mão na boca, a gente está levando toda essa sujeira que ficou acumulada, né, nesse sulco lateral para dentro do nosso organismo, né? Então não é muito legal. Mas fica aí, então, para o conhecimento de vocês, essa anatomia da unha, né? Aqui são alguns exercícios, né, que fica para vocês estudarem. Deixa eu parar a apresentação. Bom, de sistema tegumentar é isso, é uma aula bem rápida, uma aula bem tranquila. Espero que vocês tenham entendido os conceitos e qualquer dúvida, podem me chamar, que estou aí para ajudar vocês, tá bom? Vou encerrar a apresentação agora e até mais.